Seja bem-vindo ao Tirofone. Eu sou Gabriel, seu apresentador, e hoje, com muita alegria e respeito, eu recebo ele, que é cofundador do Feira Coletivo e também do nosso amado Feira Noise. Joilson, seja bem-vindo. Ô, Gabriel, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do podcast. Meu nome é Joilson, trabalho há cerca de 15 anos com produção cultural aqui em Feira de Santana, produção de shows. Também atuo ali na frente da política cultural, né, desse debate de política cultural, política pública para a cultura. Faço parte de algumas bandas aqui da cidade e também, mais recentemente, atuando com o selo e produtora Banana Atômica, trabalhando com alguns artistas aqui de Feira de Santana e de outras cidades também. Com isso, eu quero logo. A primeira pergunta que eu tenho para você, Joilson, é o que vem primeiro na sua vida? Se é a carreira de músico ou de produtor cultural? E musical também, né? Não, o que chega primeiro para mim é eu como músico. E aí a parte de produção ela vem como essa necessidade de músico, da música independente, da música underground, que exige aquela coisa do artista fazer tudo, né? Então é Sim. nesse momento que eu me conecto com a produção e me apaixono pela produção, né? Mas é dessa demanda da música. Eu toco em banda desde os 11 anos de idade. Aí depois, quando venho morar em Feira de Santana, que eu entro no Clube de Patifes, aí a banda exige um monte de coisas que a gente precisava e que não tinha quem fizesse, e aí eu meio que fui assumindo isso na banda, e isso foi se desdobrando em outras coisas, e aí essa parte de produção meio que ocupou uma boa parte da minha vida. Acho que todo produtor independente, quer dizer, toda pessoa que faz algum trabalho independente acaba adentrando, né? Então, eu tô aqui o podcast, eu edito, eu faço roteiro, eu entro em contato com convidados. Acho que faz parte da vida de quem desenvolve algum trabalho independente. Sim. E agora, tipo, eu vou falar, acho que do que ele dá mais nome, né, assim, né, sobre os projetos que você faz parte e desenvolve em Feira de Santana. E eu queria começar primeiro pelo Feira Coletivo, queria saber de você um pouco da história desse projeto, desse coletivo, e o que de fato é e faz o Feira Coletivo aqui na cidade. O Feira Coletivo, ele nasce dessa necessidade minha e de pessoas que estavam envolvidas enquanto artista. A gente, no meu caso, lá atrás, em 2005, o Clube de Patifes, a gente começou a atuar, fazendo alguns shows da banda, porque não tinha espaço para a gente tocar, não existia muitos eventos que a gente pudesse tocar, e a gente começou a produzir nossos shows. Tudo começa daí. E aí a gente percebe que para você ser uma banda numa cidade do tamanho de Feira de Santana, você não pode ser sozinha. A banda ela precisa se relacionar com a cidade, com outros agentes culturais e com outras bandas e tudo mais, né? E a gente entendia que precisava estimular o desenvolvimento da cena. Claro que a gente não começa isso, já existia festivais, já existia várias bandas, mas era uma coisa que, nesse momento que a gente começa a produzir nossos shows, estava meio opaca, né? Pouca coisa acontecendo e tal. A gente começa a fazer alguns shows e isso vai nos dando estímulo para fazer mais coisas. E aí, mais para frente, alguns anos na frente, a gente tem a ideia, já com outras pessoas se envolvendo com essas produções que a gente vinha fazendo, de criar o Feira Coletiva. Inicialmente, a gente cria uma produtora que se chama Alcatea Produções e começa a trabalhar, só que aí várias pessoas curtiam os shows que a gente começou a produzir e falavam assim, velho, eu quero ajudar no próximo. Aí outra pessoa chegava, velho, se precisar de mim, não sei o quê, eu tô aqui para ajudar, eu quero que aconteça. Eu tô curtindo esse movimento e eu quero colar. E aí a produtora meio que funcionava como um coletivo, né? E aí, em 2008, se eu não me engano, a gente cria o Feira Coletivo, e aí a gente já cria o coletivo com outras metas, outras demandas e outra proposta, que era capacitar, de alguma forma, agentes da cena
artística de Feira de Santana, então a gente tinha a meta de fazer oficinas, cursos, trazer esses espaços de formação. A gente tinha a meta de criar um espaço que fosse um espaço de celebração da cultura independente feirense, que era a proposta de criar o festival. A gente vem com a proposta de desenvolvimento e estímulo dessa cena como um todo, né? E aí nasce o Feira Coletivo com essas pautas de espaço de formação, de debate político, porque a gente também entendia que era necessário investimento público, espaços públicos sendo cedidos e também fomentando essa produção cultural da cidade. Então a gente não entrou só para fazer os eventos, o festival, a gente também queria aquecer o debate de política pública no campo da cultura na cidade. E a gente conseguiu isso com muita eficiência e participação de muitos agentes que não eram do coletivo, mas que se aproximaram. A gente correu atrás dessa galera, chamamos para discussão, fizemos várias rodas de conversa e tal, e a gente foi fazendo um monte de coisa, e isso ganhou um corpo tão forte que teve um ano, que eu não vou lembrar agora, que teve a eleição do Conselho Municipal de Cultura, e mais da metade dos conselheiros eram do Feira Coletivo, que a gente conseguiu eleger a partir de uma articulação muito forte que a gente já vinha fazendo ao longo dos anos, né? Então, o Feira Coletiva ele nasce assim, com esse intuito de impulsionar essa cena, também de ajudar na formação dos agentes culturais e também de capacitar e qualificar mais ainda as bandas e artistas, né? Sim, sim. Você fala aí festival na sua fala e eu queria saber, esse festival é o nosso querido Feira Noise? Sim, porque o Feira Noise, o festival, principalmente no formato do Feira Noise, ele é um aglutinador de várias coisas. E ele é uma explosão de energia, né? Então, assim, é a grande celebração da música independente da nossa cidade e nesse primeiro momento, mas depois ele vira uma coisa bem maior, assim, que toda a região Nordeste já tem ele no radar, o estado da Bahia inteiro já tem ele no radar, né, ao longo desse intervalo aí de 11 anos. Mas naquele primeiro momento a intenção era essa, a gente ia criar um espaço, uma zona autônoma, porque o festival ele também cria um certo ar de liberdade ali, naquele espaço dos 3 dias que o festival acontece, as pessoas estão bem à vontade ali para ser quem quiser ser, para se divertir da forma que quiser, para se vestir como quiser. E isso fazia parte desde a primeira edição, né, de criar esse espaço autônomo, onde as pessoas, o público principalmente, fosse protagonista também do evento. E ser um espaço, um palco vitrine para os artistas da cidade, mas a gente entendia que não adiantava fazer um festival só com artistas da cidade, a gente precisava conectar feira com outras cenas, né? E aí que a gente monta essa programação com artistas de outros estados, até outros países, né? Então, o festival, desde a primeira edição, ele tinha esse foco, mas claro que tinha diversas limitações, principalmente de orçamento, lá desde a primeira edição. Então, a gente, mesmo com ideias gigantes, a gente ia fazendo dentro do que a gente conseguia, né? Mas sempre com muita ousadia também. Acho que o slogan da última edição do Feira Nós foi o maior festival no interior da Bahia. E como você fala, traz na sua fala, a gente já é conhecido no Nordeste, e eu até brinco às vezes que nacionalmente, né, vocês já conseguiram trazer Sim. artistas do Brasil todo. E como é que foi esse processo de sair de um coletivo, que nasce de um coletivo no interior da Bahia, uma cidade como Feira de Santana, que a gente sabe das limitações culturais, que a cidade sofre. Como é que é carregar e como é que foi que chegou esse projeto nessa dimensão, que é o Feira Nós hoje? Então, quando eu comecei a trabalhar com produção lá atrás, inclusive as redes sociais eram bem primárias, né? Ainda tinha pouca coisa acontecendo. Tinha muito o MSN, o Orkut, mas o espaço de conexão eram umas listas de e-mails, né? Que a galera criava e a gente trocava e-mail o dia inteiro. E era assim que a gente fazia, ampliava essa rede. E aí existia uma lista de e-mails chamada Nordeste Independente. E aí eu estava nessa lista, conectado com não só com a galera da região Nordeste, mas com gente do Brasil inteiro. E em 2005 estava nascendo um movimento
lá em Cuiabá, que se chamava Circuito Cultural Fora do Eixo. E essa galera estava conectando o Brasil profundo para um movimento de circulação, de impulsionamento da cena brasileira, da música contemporânea brasileira, naquela já a partir dali, e indo literalmente pelas beiradas, né? Então, na época, a conexão principal era Acre, Mato Grosso e interior de Minas. Por isso também que surge como o nome de Fora do Eixo. E aí essa rede Fora do Eixo, ela estava se ampliando. Ao mesmo tempo que a gente estava aqui fazendo um trabalho, ela em paralelo estava crescendo e ganhando cada vez mais coletivos que se aproximavam. E tinha uma coisa primordial no Circuito Fora do Eixo, que era a troca de tecnologia social. O que era essa troca de tecnologia social? Era eu, por exemplo, aqui em Feira, eu fiz um evento e desenvolvi um formato legal para administrar esse evento. Eu compartilhava essa coisa que eu desenvolvi aqui com outros coletivos, outras produtoras, dizer, ó, velho, eu fiz um evento aqui e eu trabalhei com uma planilha assim assado, que é bem legal o formato, estou aqui mandando aqui para vocês. E aí a expertise da galera, por exemplo, eu fui no festival aqui e a gente conseguiu captar patrocinadores fazendo isso, isso e isso. A gente desenvolveu o projeto, a gente preparou esse material, saímos visitando empresa e tal. Então eu ia trocando essas ideias e um ia aprendendo com o outro e você acelerava, né, as produções de cada local com essa troca de informação, que era muito veloz na época ali, né, mas era via lista de e-mail. E aí, enquanto a gente estava desenvolvendo as coisas aqui, o Fora do Eixo estava crescendo e a gente entrou em contato com essa rede. Entramos em 2010 oficialmente para o Circuito Fora do Eixo. Feira Coletivo entrou como um coletivo dessa rede Fora do Eixo. E aí que a gente não só teve contato com produção musical, com artistas do Brasil inteiro a partir dessa rede, como também aprendemos muito a organizar o nosso festival a partir dessas tecnologias que eles vinham desenvolvendo, entendeu? E isso meio que acelerou os processos para a gente e também nos deu conexões com diversos estados. A gente pegou turnê de uma banda em 2015, se eu não me engano, da Argentina, chamada Las Taradas, a partir dessa rede Fora do Eixo. Essa rede Fora do Eixo que depois se desdobrou também na Mídia Ninja, e que a gente está e faz parte, é conectado com essa galera, faz parte de vários projetos que são desenvolvidos na Mídia Ninja até hoje, a partir dessa conexão que começa lá em 2008, se eu não me engano. Acho que quando a gente trabalha nesse mundo de produção, acho que sempre o network é muito importante, Demais. ainda mais quando a gente está começando, né? Eu estava tendo uma reunião de um projeto hoje e falando com a pessoa que é difícil para mim muita coisa, porque eu conheço muita pouca gente, e aí você tem que estar ali sempre correndo atrás de 1 milhão de coisas, porque você não sabe como faz o rolê, você não conhece quem está fazendo, e se a gente não botar a cara para jogo, a gente fica no mesmo lugar. É isso que eu ia lhe falar. Essa coisa da conexão com outros agentes e tudo mais, ela nasce de forma orgânica a partir do que você vai fazendo mesmo, entendeu? Não existe ninguém que vai começar com a rede gigante sem ter um backdrop de coisas que já foram feitas, entendeu? Então, o caminho é esse mesmo. Você começa a fazer, já cria uma rede ali de pessoas, e aí na aproximação sua já amplia mais, e aí de repente você está com uma rede gigante, todo mundo conhecendo o que você está fazendo. Isso é a partir dessas conexões que começam com ações mesmo. Voltando a falar do Feranoise, que eu acho que, sei lá, não tem como a gente não falar dele. A gente teve a pandemia no início de 2020, algo aí que atrapalhou, acho que com toda certeza e absoluta, qualquer evento de produção cultural no Brasil e no mundo. Mas o Feranoise não ficou parado. Nós tivemos aí uma edição online do Feranoise e outra tá para sair aí, né, segundo a Isso, informação. E vai eu queria sair em março. saber como é que foi a produção e execução de um festival totalmente digital, né, e com uma pegada diferente, acho que agora a gente teve nessa edição do Feranoise Online. Velho, foi assim,
tem uma parte desse processo da produção de um festival online que é muito parecido com o que a gente já fazia. E tem uma outra parte muito grande que é totalmente diferente. Inclusive o fluxo do tempo das coisas, né? Como você faz, e o tempo que você grava, e o tempo que vai sair esse material gravado, tudo isso era meio novidade, porque a gente tinha a euforia de estar executando o festival e aquilo estava acontecendo ali e ia se encerrar quando encerrasse aquele processo. E no caso do online, não. A gente encerrou o processo de gravação e ainda para as pessoas, para o grande público, ainda ia vir esse festival. Isso foi uma coisa que era muito diferente para a gente. Mas a primeira edição no Interior Tem Tudo foi um desafio por conta disso, principalmente porque a gente não tinha essa experiência. E a gente tinha decidido, dentro da proposta do projeto, que era fazer 3 cidades: Conquista, Feira e Juazeiro. Isso. E aí foi bem difícil fazer isso no meio da pandemia, porque ainda estava muito intenso a coisa das contaminações e a gente deslocando pessoas de uma equipe, envolvendo artistas, e a gente fez isso com muito cuidado mesmo. A gente foi bem chato com isso, mas a gente tinha medo, né, preocupação, com medo de alguém ficar doente, né, mas acabou que rolou com muita tranquilidade. Também eu acredito, graças também a esse cuidado que a gente teve, e fluiu bem a primeira edição, apesar de que surgiram algumas coisas, contratempos que era da nossa falta de experiência com esse tipo de trabalho, coisas que a gente conseguiu resolver muito melhor nessa outra edição que vai sair em março, que eu não me lembro o nome agora, o título, né, do festival. Aliás, eu lembro. A música Pede Passagem, e vai ser uma programação só com artistas mulheres. Acho que são 12. Inclusive, hoje eu brinquei ali no Twitter para a galera sugerindo nomes e tal, e tem vários nomes que tá nessa programação que a galera sugeriu ali. Mas é uma programação online. Vamos aproveitar muito. Joyce, se não me falha a memória, que às vezes minha memória falha muito, eu te conheci numa oficina realizada pelo Feira Noise, né, em 2019, e ali no final, a gente estava conversando e não lembro se fui eu que brinquei, foi outra pessoa que estava com a gente, e brincou sobre o Feira Noise rolar no Joia da Princesa, e na época você, gente, que sonho seria, mas vamos ser reais aí agora, com o que a gente tem. E a pergunta que eu tenho hoje, quais são os planos futuros para esse projeto, né? Como é que o Feira Coletivo se posiciona agora? Como a nossa possível melhora, as coisas estão piorando um pouco, mas você já estava hoje no Twitter lá pedindo, pedindo Uhum. indicação de gente, e ontem a gente teve o primeiro retorno de algum projeto desse, que foi o Veraneio, né? Que um espetáculo de show, quem não foi, perdeu, vai ser uma coisa maravilhosa. Mas como é que está hoje a programação? Como é que vocês estão enxergando para o futuro a produção cultural em Feira de Santana? Velho, eu assim, eu fico tentando criar essa áurea positiva, né? Mas a gente sabe que está muito difícil. Nesse primeiro mês já teve vários festivais que foram adiados e isso deixa as coisas muito incertas por vários motivos. Um deles é que, por exemplo, diferente de alguns eventos que acontecem em feira e que tem artistas, são artistas dessa são de massa, né, que é muito conhecido e que tem um Sim, fluxo que é totalmente diferente. O Feira Nós, ele não dá para ele acontecer se ele não tiver um mínimo de subsídio, né, de patrocínios que viabilizem, porque só a bilheteria não consegue sustentar o festival. Então, o que é que a gente está fazendo já desde o final do ano passado? A gente criou o projeto da edição de 2022, a gente definiu a data, inclusive a gente tinha definido a data, mas a gente tinha esquecido de um elemento de 2022, que é a Copa do Mundo, que vai ser no final do ano. isso, Então, a gente vai exatamente. ter que rever essa data, porque a gente tinha colocado que seria de 26 a 29 de novembro. Mas a gente ainda vai dar uma analisada para ver se a gente mantém essa data ou se a gente bota para antes do início da Copa. Então, a gente fez isso, fez o projeto, já dialogamos com algumas marcas, inclusive
Uma das marcas que a gente conversou tinha demonstrado bastante interesse, a gente já estava aguardando um retorno deles, mas aí com essas mudanças, agora eu não sei o que vai acontecer. Assim, o que eu sei é que se a gente não conseguir patrocínio, a gente não consegue executar o festival. Por esse motivo. A gente, por exemplo, eu lembro que a gente teve um ano que a gente lançou, não sei se foi 2019, que a gente publicou o passaporte do Feira Noise, e eu acho que era R$ 150, uma coisa assim. E a galera falava assim, é o Lula Palusa, não sei o quê, achando caro, mas é um ingresso, a gente sempre trabalhou com ingressos muito baratos no Feira Noise, porque a gente acredita, a gente quer incluir o máximo de pessoas tendo acesso a essa cena, mas a gente também precisa achar um equilíbrio que consiga levantar recursos para sustentar o festival, o que é muito difícil. A gente realizou diversas edições nos últimos anos, mas edições que a gente passou por muita dificuldade assim para executar, para fechar as contas, para se reerguer e fazer a edição do ano seguinte. Então, existe esse projeto, a gente já está pensando nele, porque também se a gente não pensar, as coisas também não andam, né? Então a gente precisa estar acionando, já pensando no que, é que a gente vai sondar de programação. Eu sempre gostei muito de consultar o público do festival e sempre fui muito atento ao que as pessoas botavam lá nas nossas páginas sobre artistas, porque a cena, o festival, ele sempre foi construído a partir do público também, e a participação do público. Eu gosto quando a gente lança uma atração que o público vibra e tal, e por conta disso eu sempre fui muito atento ao que as pessoas estão querendo ver dentro desse universo que a gente trabalha. Então, tem isso, a gente está trabalhando nessa edição, mas ela precisa de algumas coisas para que realmente aconteça. Uma delas é que essa pandemia recue, é fundamental que ela Logo, recue para que a gente siga. ou que acabe de vez logo, né? Deu um É, fim esse negócio que a gente não aguenta mais. Eu acho que para finalizar agora, Joilson, você agora é curador do Natura Musical, né? Tá dentro aí desse time. E como é que isso afeta a produção de cultura na cidade? Como é que isso afeta o Feira Nós, que é um festival que já tem agora um nome muito maior e que vai estar aí apoiado por um selo como esse? velho, a gente fez uma essa edição que vai sair de março foi de um edital que a gente ganhou da Natura em 2019, que seria a edição de 2020 presencial, que foi a que eu falei que ia ter em me citar, porque a gente, quando a gente fechou o projeto e que foi aprovado, não tinha programação. Mas logo depois que foi aprovado o projeto, a gente teve que fechar a programação. Então a galera falou muito de me citar e ela estava nessa programação de 2020. E aí, né, pô, a gente já sabe, a pandemia É, atrapalhou tudo, a gente teve que reconfigurar o projeto todo e realizar essa edição online, porque tinha um prazo que é até junho desse ano para que esse projeto fosse executado. Só que para que ele acontecesse em março, a gente teve que começar em outubro, né? Porque tem um monte de trabalho antes, né, e tal. Então, não dava para esperar a pandemia diminuir e tentar fazer presencial. Enfim, por conta dos prazos. E aí, depois eu fui convidado, por conta, assim, hoje eu faço parte da Abrafim, né, a Associação Brasileira de Festivais Independentes, eu faço parte da diretoria. E essa coisa que a gente está falando de rede, eu acho que é isso, né? O nome do festival circula, o nome da cidade circula, e meu nome acabou caindo no radar da galera da Natura e eles me convidaram para fazer parte da equipe de curadoria. Já acabou, foram 2 meses e eu até citei esses dias que tinha trabalhado com Linda Quebrada e foi uma experiência sim, sim. massa. E várias pessoas, várias cabeças foda estavam nessa curadoria e foi uma experiência muito foda para mim como agente cultural, como um produtor. E eu acho que o fato de eu estar ali representando uma cidade do interior é muito simbólico, porque eu acho que nunca aconteceu isso antes. Porque a gente está falando do maior projeto de financiamento da música contemporânea brasileira, que é a Natura Musical. E aí, de repente, você tem uma figura do interior da Bahia representando ali na curadoria, eu acho que foi importante nesse sentido,
mas eu acho que precisa acontecer mais vezes para que isso reconfigure os resultados reais dos projetos selecionados, porque, por exemplo, esse ano foram quase 3.500 projetos e foram selecionados 35, né? Então um número gigante de projetos para um número muito pequeno de projetos aprovados. É uma concorrência muito grande. Mas eu acho que foi importantíssimo nesse sentido de ser simbólico, de ter representantes do interior da Bahia. E para mim, como pessoalmente, foi importantíssimo e um aprendizado gigante ter participado dessa curadoria. Eu lembro que logo quando você apareceu no Natura Musical, a primeira coisa que eu pensei, nossa, meu Deus, Linda Quebrada tá no mesmo lugar, bicho. Vem aí pro Feranóis. Essa mulher vem aí pro Feranóis. Porque é Ah, isso. velho, Linda Quebrada, esses nomes sempre tá no nosso radar, velho. Linda Quebrada, para você ter ideia, eu tinha tentado Linda Quebrada pro Feira Nós de 2017. Só que Linda Quebrada já estava no hype naquela época. E a gente sempre com um orçamento muito É, limitado, a equipe de linha era grande, e aí o orçamento da gente não deu, porque passagem aérea na época estava muito cara e tal, não deu. Mas, assim, são artistas que a gente já estava no radar, Linda Quebrada e outros nomes que a galera fala, né? A gente fica sempre muito atento, mas às vezes a gente não traz por um motivo assim. O engraçado, por exemplo, do Da Beat em 2018 foi o contrário. A gente tinha entrado na primeira seleção nossa, assim, a gente fez uma reunião, né, para pensar nos nomes, e aí Duda Beat estava. E eu não sei por qual motivo, a gente tirou Duda Beat. E na programação final, quem estava era a Ed, uma banda de Recife. E aí a gente divulgou a programação e logo depois Ed cancelou o show. E aí a gente foi e chamou o Duda Beat. Foi a coisa mais maravilhosa a gente ter chamado o Duda Beat de volta para a grade. E que foi uma coisa muito marcante para o festival, e inclusive foi o show de encerramento do festival. E às vezes acontecem essas coisas, né? Mas assim, é porque são muitas coisas, muitos elementos muitos para que a gente fatores. feche a programação, né? Então, às vezes, não é assim, a galera não quis trazer, não é. Às vezes é um outro motivo que não tem nada a ver, às vezes é uma agenda que não bateu, às vezes enfim, são várias coisas. Pena de Mas é vocês que têm isso. que fechar essas listas, porque eu teria zero capacidade. Ah, é difícil, é difícil. É isso, Joilson. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado por estar nesse momento aqui, né? Segunda-feira, ontem você estava trabalhando, eu acho que eu quase fiquei com muito medo ontem de perder a voz, porque aproveitei muito o show e tava assim, meu Deus, amanhã como é que eu vou gravar um podcast? Tinha 2 reuniões hoje, podcast, falei, meu Deus, o dia não vai ficar calado, como é que eu vou gravar um programa de noite? Mas sou muito agradecido pela oportunidade de você estar aqui. E aí esse momento é seu, né, para você falar o que você quiser, deixar a rede social dos projetos que você faz parte. Ah, velho, eu agradeço demais o convite. Acho importante trabalhos como o seu. Lá atrás, quando a gente estava começando Feira Coletiva, a primeira coisa que eu pensei era assim: a gente precisa de um lugar para ter show, a gente precisa criar nossos mecanismos de divulgação desses shows e a gente precisa construir um universo de imprensa para falar, para formar opinião sobre essas coisas que a gente vai fazer. Aí inclusive, em 2008, 2009, eu iniciei um podcast que era o Noisecast, um negócio assim, que eu fiz, e eu fazia igual você, eu editava, fazia a porra toda, e foram 7 ou 8 episódios só, porque era envolvia com produção, outras coisas, mas assim, eu sempre achei que era importante ter mecanismos alternativos de imprensa, entendeu? Que divulgue, que entenda o que está acontecendo, que dialogue bem com a cena, e eu acho fundamental podcast como o seu, e outros podcasts que têm surgido na cidade por conta disso, porque a gente ganha autonomia. Na verdade, se você vê o mainstream e tudo mais, é feito do mesmo jeito, só que com muito mais dinheiro e ocupando, né, meios de comunicações Sim, gigantes. sim. Mas a estratégia é a mesma. Eu acho importante, agradeço. Eu estou trabalhando muito focado na Banana Atômica, que é o selo e a agência. A gente trabalha com alguns artistas, então quem puder acompanhar lá o nosso Instagram.
tem o Feira Coletivo. Eu sempre brinco que é um conglomerado de marcas, né? Feira Coletivo, Banana Atômica, Feira Noise. A gente tem uma editora que trabalha na administração das obras musicais dos artistas do Banana Atômica, que chama Vitrola Portátil. Tem a parte de metal, de música pesada, que é o Dope Smoke, né, que a gente também que faz o festival e também tem um selo. Então, quem puder acompanhando isso aí, está entendendo mais, metade das coisas que está acontecendo em feira, porque tem um outro universo também gigante de coisas acontecendo em feira que eu estou achando fantástico. De uma geração nova, a galera chegando com sangue no olho e fazendo coisas incríveis. Eu estou animadaço com isso, que é uma das coisas que a pandemia não tem me tirado, é essa animação com essa geração que está chegando aqui em feira fazendo coisas fantásticas e com muita vontade de fazer. E eu estou muito empolgado vendo isso. Isso, né? Pessoal, muito obrigado pela escuta até esse momento, né? Estamos lá no Instagram como @tirofone podcast e até a próxima.